Você já se cansou de assistir aulas de 30 minutos ou mais sobre figuras planas? Nesse vídeo eu vou te explicar as principais fórmulas que você precisa saber para o Enem, concursos e vestibulares. Ok, mas como calcular a área de maneira geral? Bem, cada figura plana está associada a uma fórmula diferente. Também podemos usar duas ou mais fórmulas diferentes para calcular a área de determinada figura. Mas espera lá. Fica até o final do vídeo para saber, né? Então vamos lá, como calcular a área do quadrado? Basta considerar que o quadrado é uma figura plana de 4 lados iguais. Então você multiplica base vezes a altura e fica L ao quadrado. Até que é bem simples, viu? Ok, mas então como calcular a área do retângulo? Você faz exatamente a mesma coisa, base vezes altura. Só que aqui, bem, não temos que todos os lados são iguais, apenas os lados e bases. Você também pode pensar no bizu aqui. Se observar bem, o retângulo é como se fosse dois quadrados unidos, ficando 2L na base, o que diferencia dos lados. Beleza, mas se essas foram fáceis, você consegue calcular a área do trapézio? Bem, como são duas bases, uma maior e outra menor, fazemos a média entre elas, somando e dividindo por 2. Depois multiplicamos pela altura e temos a área do trapézio. Pô, Brenão, mas e o losango? Como calcular a área do losango? Antes de te falar isso, eu percebi que você ainda não deu like. Então, se você está curtindo, dá uma força pro canal, valeu? A área do losango é bem simples na real. O losango tem duas diagonais, uma maior e outra menor. Multiplica as duas bases e divide por 2. Pode ser que a diagonal maior esteja em outro sentido, mas isso não muda nada na fórmula em si. Lembre de uma coisa importante, suas diagonais são bissetrizes, significa que elas dividem o ângulo em partes iguais, ou seja, ao meio. Agora uma das figuras planas mais importantes, o triângulo. Como calcular a área de um triângulo? É simples também, você traça a altura do triângulo e multiplica ela pela base, dividindo por 2. Isso porque o triângulo é um quadrado dividido ao meio, então a fórmula fica base vezes altura, que é a área do quadrado, só que pela metade, dividido por 2. Agora vem o círculo, certo? Como calcular a área do círculo ou da circunferência? Basta você pegar um raio, que é a distância do centro até a borda da circunferência, e multiplicar por π, que é 3,14 aproximadamente. E agora, não menos importante, o paralelogramo. O paralelogramo é uma figura plana em que as bases são paralelas, então basta você espelhar a altura, multiplicar ela pela base, como a fórmula do quadrado. Mas Brenão, o que as questões pedem? Como é cobrado de fato? Bem, elas normalmente vêm com uma figura diferente do padrão. Você traça retas, considera ângulos e paralelismos, tentando calcular a área parte por parte, a partir das fórmulas que você já conhece. Em algumas situações, você usa semelhança de triângulos e proporção, usando o mesmo sistema. Mas se você quer questões sobre o assunto, deixa o like. Se tiver bastante curtida, eu posso trazer para vocês. É isso, se chegou até aqui, pô, se inscreve aí, né?